Vamos ver se vai funcionar dessa vez. Só um instantinho aqui que está abrindo. Tudo testado. Pessoal, vocês estão me escutando? Sim, professor, estou sim. Tá. Deixa eu ver por que eu não tô... Pessoal, todos vocês têm o link que eu encaminhei para vocês da aula. Eu tenho no grupo aqui, porque tá dando É porque eu não um sei o que está problema, hein? acontecendo, não. Vamos ver se volta aqui. Peraí. Tá voltando.
porque eu não queria perder mais o tempo de vocês. Aí, se não entrar em 5 minutos, se eu não conseguir colocar em 5 minutos, eu queria que vocês acessassem o link, assistissem a aula, e depois a gente voltaria. Continuaria o canal aberto, a gente voltaria para conversar sobre a aula. Porque eu sei que cada um de vocês tem tempo corrido de vocês. E o dia de hoje a gente deveria aproveitar exatamente para assistir essa aula. Já tinha colocado o vídeo já para rodar. Ô, professor, Pode falar. se alguém da turma aí tiver o link, eu acho que você mandou no grupo do WhatsApp, né? Foi. Então, eu acho que a gente tem a possibilidade de compartilhar a tela também, aí botaria para todo mundo ver, não precisa ser necessariamente você. Se tiver essa possibilidade. Eu acho que tem a opção ativa aqui de compartilhamento. Alguém tem o link aí? Porque eu não estou achando aqui. Deixa eu retransmitir no grupo. Amor, eu não posso atender porque eu estou em aula. Professor? Encaminhei o grupo. Ah, eu vou tentar compartilhar minha tela aqui. Ok. Me avisa se vocês estiverem vendo. Tô vendo aqui. Estão vendo aí? Sim, Paulo. Parece que está entrando. Ok, estou vendo sua tela. É esse link aqui, ó. É o último, eu mandei agora no grupo. Não, eu mandei no grupo agora. Esse aqui? Não, é o de baixo, é aquele Ah, não, mesmo. Que você tinha, é o de baixo, né? O outro link que você colocou aí primeiro. Esse aqui? Não, esse é da reunião, desculpa, errei. Não, é o outro. É esse aqui, né? Isso aí. Exatamente. Beleza. Biscoito realizou o sonho dele de perguntar se alguém estava vendo a tela dele. Eugênio, vai dormir, cara. Professor, seu comando. Se você quiser rodar aí, você me fala. Pode iniciar já. Tá, mas eu preciso saber se vocês estão ouvindo. Vamos ver agora. É assim mesmo, já demora um pouquinho para iniciar. Estão ouvindo? Ouvindo não, só vendo a imagem. Aí que complicou, né? Onde que eu vou botar o som aqui, cara? O Leonardo entrou. Boa noite, pessoal. Desculpa atrasar aí, Paulo. Desculpa atrasar aí, professor. Ok, o Paulo está nos ajudando aqui porque eu estou com problema. Show. Aqui na transmissão. Aí ele tá colocando o link, o vídeo pelo compartilhando a tela conosco. Presta um foninho, fazendo favor. Beleza. Só que eu não estou conseguindo colocar o som, tá? Você está com o mesmo problema que eu Posso tive. passar? Vamos lá para descobrir as letras? Antes do intervalo? Vamos lá. Não estão conseguindo ouvir o som ainda? Não, ainda não. Cara, alguma dica? Eu não sei como é que faço a mínima ideia como é que bota o som. Configuração de dispositivos, microfone, som.
Não, tá tudo normal aí, pelo que eu tô vendo. Seu. Fala aí, Eugênio, você que é o rato do Teams? Eugênio agora fica quieto. Olha a configuração do seu som de sua máquina. Pode estar para sair na sua máquina só. Beleza. Escolha o som, pá. Soluções de problema. Entrada. Microfone, dispositivo de som gerenciado. Dispositivo de som. Biscoito, Oi. lá nas suas opções de configuração, de compartilhamento, deve ter a opção de compartilhar o som. Lá no Teams, você fala? Se você for compartilhar a sua tela, sobe aqui onde tem esse xizinho. Aqui? Para de compartilhar e abre de novo. É capaz de te dar uma opção de compartilhar o áudio. Vamos testar. Logo em cima tem uma opção, incluir som do computador. Você viu? Ainda não. Você abre para compartilhar. Vai aparecer as telas. Em cima aparece um botãozinho para você ticar, incluir som do computador. Achei, garoto. A cabeça desse tamanho, tem que pensar nas coisas. Muito obrigado, Eugênio. Vamos ver se vai sair, hein? Nessa aula, nós estaremos trabalhando a fundo os Parabéns. circuitos combinacionais, onde nós vamos mas esse botão projetar já é quase circuitos invencível. somadores e subtratores. Então, vamos projetar o subtrator completo e o somador completo, circuitos que nós já estudamos na nossa primeira aula prática. Já falamos brevemente sobre eles, né? Então acredito que você já tenha algum contato com os circuitos somadores em especial. E também nós tratamos na nossa aula teórica, referente a essa nossa terceira aula teórica, que derivou essa nossa aula prática. Nessa nossa aula, como eu disse, nós estaremos fazendo o projeto de um circuito combinacional para que você tenha o conhecimento aprofundado de como realizar esse projeto e também da montagem em protoboard. Essa nossa aula, nós teremos apenas a montagem em protoboard, então nós vamos estar realizando ela no laboratório de eletrônica, então haverá uma montagem na bancada com a protoboard, serão colocados ali os componentes, assim como nós já fizemos nas nossas duas aulas anteriores, porém, nessa aula nós estaremos limitados apenas à montagem em protoboard, não será feita a simulação dentro da aula prática. Porém, como recomendação, peço que você faça a simulação dos circuitos que nós iremos montar aqui na aula, na sua casa, né? Utilize lá o LogSim, faça o download, mostrei para você como você consegue facilmente fazer o download lá na nossa primeira aula prática. Então, faça o download de software no seu computador, simule lá na sua casa, ou então em algum momento vá ali no laboratório, né, do Polo, faça esse teste, essa simulação dos circuitos para que você possa sempre ter o comparativo, né, o resultado esperado, por meio da simulação, aquele resultado que você deve estar obtendo na prática depois que você fizer uma montagem em protoboard. Esse processo de simulação, antes da montagem, também é uma prática que é realizada dentro de toda a eletrônica, seja ela digital, né, que nós estamos tratando aqui dentro da disciplina de sistemas digitais, quanto a eletrônica analógica, que você vai estar estudando, né, mais à frente no seu curso. Esse processo de simulação, então, ele está pertinente a toda a eletrônica. Sempre que nós vamos projetar um circuito, nós fazemos o projeto dele, o projeto teórico, então nós montamos ele em um software de simulação, simulamos esse circuito, de fato tem o resultado que nós esperamos, e só assim, depois da simulação, nós fazemos a montagem prática. Inicialmente nós fazemos a montagem em protoboard, depois nós desenvolvemos uma placa de circuito impresso disso, caso seja a necessidade. Dessa forma, então, depois dessa visão geral dos sistemas digitais, a importância da simulação dentro dessa nossa aula, lembrando, nós faremos somente a montagem em protoboard, vamos introduzir os conceitos que estão associados a ela, que são os circuitos aritméticos.
vamos tratar do circuito somador, seja ele o meio somador e o somador completo, e também o subtrator, meio subtrator e também o subtrator completo. E é importante que você saiba diferenciar cada uma das características dele, seja entre o somador e o subtrator, seja entre o meio e o completo, que eles possuem algumas diferenças e permitem diferentes associações no circuito. Vamos então no quadro para começar essa nossa aula. Nós iremos tratar nessa aula, como eu já disse, da lógica combinacional, estudando os circuitos aritméticos. Dentro dos circuitos aritméticos, nós temos o somador e o subtrator. Primeiro, nós vamos fazer uma breve revisão daquilo que é um circuito somador. Nós temos dois tipos de circuito somador, o meio somador e o somador completo. Aqui eu tenho um diagrama do meio somador. Ele possui, então, duas entradas, a entrada A e B, e possui duas saídas. A saída S, que é a saída da soma, e o TS. Esse TS, ele é conhecido como transporte de saída, como carry ou como o bit, né, que sobra da nossa somatória. Por exemplo, aqui eu tenho uma soma em binário. Então, se eu coloco 1 aqui e 1 aqui, o meu resultado em decimal, né, seria 2. Porém, aqui eu estou na representação binária. Então, 2 em binário é 1, 0. Porém, eu só tenho uma saída de soma. Essa saída de soma sempre vai pegar o meu bit menos significativo, 0. Então, S seria 0. Porém, eu tenho que indicar que aqui houve um estouro da minha representação, dado esse 1 aqui que ficou a mais. Então, esse 1 ele vai aparecer aqui, ó, no meu bit de carry, no meu TS. E aqui, então, vai ter 1 quando eu tiver essas condições na minha entrada. Esse, então, é o meio somador. Meio somador, ele tem, então, duas entradas e duas saídas quando eu estou tratando de um circuito que vai somar 2 bits, né? Um bit com um bit. Agora, o somador completo, eu já tenho uma diferença na entrada dele. Eu tenho as duas entradas do meu bit de soma e eu tenho também o meu T, que é o meu transporte de entrada, onde eu ligo o bit de carry, o bit que sobrou da somatória anterior, quando eu faço uma associação de vários somadores, por exemplo. Então, no caso do somador completo, eu estou realizando a somatória desses 3 bits, A, B e T. Dessa forma, eu consigo ter aqui, na minha saída, um resultado que ele vai estar variando de 0 a até agora 3, certo? Ou seja, 1 em binário. Dessa forma, eu tenho, novamente, o meu resultado da soma desses bits, que vai ser sempre o bit aqui menos significativo, e eu tenho o meu TS, que é o meu carry, né, o transporte de saída aqui, que vai ser meu bit mais significativo. Esse outro bit aqui vai estar aparecendo em TS. Para que serve, então, esse TE aqui? Vamos supor que eu quero fazer a somatória de 2 números, e esses 2 números possuem 2 bits cada um. Eu tenho que fazer uma associação de somadores. Para isso, eu utilizo inicialmente um meio somador e depois eu preciso necessariamente de um somador completo. Por quê? Esse bit aqui, ó, meu carry, ele vai para realizar a somatória de mais do que apenas 2 bits, né? Agora tenho 2 números com 2 bits cada e não 2 números com 1 bit somente. Essa associação nós conseguimos observar aqui. Perceba. Eu tenho um meio somador e, na sequência, eu tenho 2 somadores completos. Por quê? Estou realizando a soma de números que possuem 3 bits cada um. Então, eu estou somando um número, 2 números, e cada um desses números eles possuem 3 bits. Dessa forma, como são 3 bits, eu preciso de 3 somadores. Poderia montar somente com somadores completos? Sim, poderia substituir esse meio somador por um somador completo e o transporte de entrada ele ficaria aqui ligado em 0, né? Se eu colocasse um outro somador completo aqui, haveria uma outra entrada, né, que seria a minha entrada TE, e esse TE aqui eu poderia ligar ele em GND, ou seja, não há um bit entrando aqui na somatória. Mas eu posso utilizar o primeiro elemento aqui como meio somador. Os seguintes bits, né, que seriam os bits mais significativos, além do meu bit menos significativo, tem que necessariamente serem elementos de soma completa, porque eles possuem essas entradas de TE. Como vai funcionar então esse circuito? Cada um dos
circuitos somadores é responsável pela soma de um bit de diferente significância. Bits menos significativos dos dois números estão aqui, os bits intermediários e os bits mais significativos estão ali no último somador. Veja que os mais significativos aqui são A2, B2 e os menos A0 e B0, como nós conseguimos observar aqui na expressão matemática dessa equação. Dessa forma, vai ser realizada a soma desses dois bits, o resultado vai ser dado em S0 e aquilo que extrapolar a representação de somente um bit vai entrar na soma do próximo dígito. E assim sucessivamente, né, entra aqui na soma do próximo bit e a minha saída é composta então por 4 valores. Estou somando valores com 3 bits, porém meu resultado pode ser um valor de 4 bits. Então eu tenho a saída dos 3 somadores mais o TS, né, o carry, do meu último somador, gerando então minha representação com 4 bits. Esse então é o circuito somador. Estudamos então como funciona o circuito somador até esse ponto da aula. Fizemos somente uma revisão daquilo que nós temos que estar tratando nessa nossa aula e relacionado aos circuitos somadores. Agora nós vamos tratar dos circuitos subtratores. Assim, nós temos novamente dois tipos de circuito subtrator. Temos o meio subtrator e o subtrator completo. Novamente, o meu TS vai indicar, né, o meu transporte de saída, agora não vai indicar mais o carry, mas sim um empresta um, que em inglês é borrow, né, o inverso de carry. Isso indica o seguinte: eu estou subtraindo 2 bits, eu tenho o resultado da minha subtração, porém às vezes é necessário que eu empreste um bit mais significativo para que eu consiga realizar essa subtração. No caso do meio subtrator, vai ser feita a realização da operação de A menos B. Suponha então que eu tenho A sendo igual a 0 e B que é igual a 1. Esse resultado, se nós formos pensar de forma decimal, seria igual a menos 1. Porém, aqui nós não temos representações negativas, lembre-se disso. Dessa forma, eu preciso, para resolver essa subtração aqui de 0 menos 1, eu preciso emprestar um do meu dígito mais significativo, que estaria aqui. Então, quando eu empresto um valor que está aqui, eu precisaria, então, colocar um 1 aqui, que estou emprestando o meu bit mais significativo. Dessa forma, eu teria um 0, que é 2, menos 1. Minha resposta seria, então, 0, 1. E, para mim encontrar esse resultado na minha saída, então o resultado da minha subtração vai ser 1 aqui, eu precisei de um bit mais significativo do que o meu bit que estou subtraindo para mim realizar essa operação. Essa necessidade de um bit para a operação ser realizada é justamente o meu TS, que será igual a 1, nesse caso quando A for 0 e quando B for 1. Então, esse TS indica que eu estou precisando emprestar um dígito, um número, né, um bit do meu próximo bit, o bit mais significativo. De forma semelhante, eu tenho então o subtrator completo, que tem esse T, que é o transporte de entrada, que é justamente para mim ligar esse empresta 1 na minha subtração seguinte e chegar nessa associação, onde eu tenho aqui 3 bits. Estou fazendo então a subtração de 2 números com 3 bits cada um. Tenho o meu número A, que ele possui 3 bits, e eu tenho o meu número B, que também possui 3 bits, e eu faço novamente a mesma associação, né, de forma bastante semelhante à que eu tinha com o circuito somador. Tem então os Bs, B0, B1 e B2, e A0, A1 e A2, e realizo então a subtração de cada um deles. Perceba, se, por exemplo, esse meu A0 aqui, ele é igual a 0, e o meu B0 é igual a 1, vamos colocar aqui 1 aqui também, apenas para nós... Eugênio, seu fone está aberto. Veja, então eu tenho 1, 1, 0, 0, 0, 1. Se eu quero fazer essa subtração. Então, 0 menos 1 eu não consigo resolver, eu tenho que emprestar daqui. Então, eu empresto esse 1 e aqui se torna 0, e o 1 vai aparecer aqui para mim resolver a minha operação. 1, 0, que é 2 em decimal, menos 1, isso vai ser igual a 1. Daí eu vou resolver o meu próximo bit. 0 com 0 é igual a 0. 1 menos 0, 1. Então, 1, 1, 0 menos 0, 0, 1 em binário. Isso aqui vai ser igual a 1, 0, 1. Que foi exatamente a operação que eu realizei. Perceba, eu precisei emprestar esse 1 que estava aqui para me resolver
essa minha operação anterior. Esse emprestar é o bit que vai ser gerado aqui, ó, nesse primeiro somador. Então, aqui vai aparecer 1, nesse exemplo que eu dei. Esse 1 vai estar entrando aqui na subtração desses 2 bits. No nosso exemplo, então, esses 2 bits, ele seria inicialmente 1 e 0. Desculpe, 1 e 0 aqui. 1 no A e 0 no B1. Então, eu vou estar realizando a subtração considerando esse bit que foi emprestado e aqui meu resultado vai ser igual a 0. Então, os bits iniciais que vão aparecer aqui são as considerações, né, os bits que estavam ali inicialmente, antes da resolução. Essa, então, é a operação lógica que vai acontecer. Para que fique bastante claro, vou fazer, então, ó, estou subtraindo 1, 1, 0 de 0, 1, 1. Então, eu tenho 1, 1, 0, e aqui é 0, 0, 1. Novamente aqui, ó, estou fazendo essa operação. Então, eu faço no primeiro meio subtrator aqui, estou realizando 0 menos 1. Não consigo resolver essa operação, eu preciso emprestar um bit para o seguinte. Então, esse TS que vai aparecer aqui, ele será igual a 1, e o resultado da minha subtração também será igual a 1, que foi justamente a operação de emprestar um bit aqui que eu realizei anteriormente. Esse emprestar vai aparecer como bit aqui, ó, de borrow, né, o empresta 1 aparecendo no meu subtrator completo. Assim, a operação que vai ser realizada aqui nesse subtrator completo vai ser 1 menos 0 menos o 1 que está aqui no meu TE. 1 menos 1 é igual a 0, então meu S1 vai aparecer aqui como sendo igual a 0. E o meu TS aqui, como não foi necessário emprestar para mim resolver essa operação, né, de subtração com 1 e esses 2 outros dígitos, o meu TI vai ser igual a 0. Então, eu faço 1 menos 0, 0, 1 aqui também, e assim eu tenho o resultado da minha soma sendo realizado pelos meus circuitos subtratores. Até esse ponto, então, nós estudamos os circuitos aritméticos. Nós vimos o funcionamento do meu circuito somador com o meu circuito subtrator. Esses dois circuitos, eles são muito utilizados quando nós estamos realizando operações aritméticas. E, com isso, nós já conseguimos os circuitos. E assim nós estamos aptos a projetar o nosso circuito combinacional. Perceba, então, que agora nós já estamos aptos a desenvolver circuitos, né, projetar circuitos combinacionais a partir dessa nossa análise que nós fizemos. Agora vamos então ao quadro para ver como nós projetamos um circuito combinacional. O desenvolvimento de um circuito combinacional, então, ele Essas passa dicas pelos são seguintes importantes passos. para você. Primeiro passo, verificação do problema e determinação dos requisitos de projeto. Segundo, construção da tabela verdade e depois a obtenção da expressão booleana simplificada, que nós vamos realizar todos esses processos logo mais. Depois nós temos a obtenção do circuito lógico equivalente a partir dessa expressão booleana que nós obtemos. Agora nós vamos então, a partir desses passos que nós acabamos de ver, nós conseguimos já avançar para o nosso primeiro procedimento. E assim nós temos que realizar o projeto de um circuito do tipo somador e nós estaremos projetando um somador completo. Se você se lembra da nossa primeira aula, nós estivemos trabalhando com o circuito meio somador. Agora, nós estaremos projetando um somador completo. Então, nós temos algumas diferenças que devem ser tratadas nesse projeto, já que esse meu somador completo, ele vai possuir 3 entradas, A, B e o meu transporte de entrada, que é o bit de carry, que vem de um bit anterior. Então, nós temos algumas diferenças em relação a esse projeto, por isso nós temos que, primeiramente, montar a tabela verdade relativa a esse meu circuito lógico e, a partir dessa tabela verdade, nós vamos extrair uma expressão booleana. E, tendo essa expressão booleana, nós vamos conseguir montar o meu circuito lógico equivalente. Vou fazer, então, todo esse processo com você. Peço que você repita toda essa elaboração da tabela verdade e também a construção do circuito lógico, né, até chegar no circuito lógico, para que nós consigamos depois realizar a montagem sem nenhum problema. Então, vamos fazer esse processo e depois nós vamos partir para a montagem na protoboard. Vamos então aqui no quadro para ver o procedimento inicial, que é a obtenção da tabela verdade. Essa tabela verdade ela pode ser preenchida
facilmente. Perceba as operações que nós estaremos realizando aqui. Nós temos A e B, que são os valores de entrada aqui do nosso circuito somador. Eu tenho o meu A sendo igual a 0 e o B também sendo igual a 0 e o meu transporte de entrada é igual a 0. Então, o meu resultado de soma e do meu TS também será igual a 0. Sempre que eu tiver agora um desses bits aqui sendo igual a 1, o meu resultado da soma vai ser igual a 1 e eu não estou tendo estouro na minha contagem. Então, os resultados serão sempre iguais a 0. Então, se olhar todas as condições, né? Essa condição aqui que eu tenho somente um bit 1, essa condição aqui tem somente um bit 1, essa condição aqui também, todas elas, o meu resultado de saída vai ser 1, 0, né? 1 para a minha soma e 0 para o meu transporte de saída. Agora, quando eu tenho 2 bits que estão sendo somados, quer dizer que eu vou ter a somatória de 1 mais 1 de forma binária. O resultado, então, seria 2 em decimal, porém, se eu representar 2 em decimal, eu tenho 1, 0 como resultado. O 0 é o resultado da minha soma, que é o bit menos significativo, e o 1 é o resultado do meu transporte de saída, ou seja, o bit que estourou aqui a soma, né, o meu TS. Dessa forma, eu vou ter aqui como bits de saída 0 para o S e 1 para o TS nessas 3 condições. A última condição, então, é quando eu tenho 3 bits sendo somados. Então, 1 mais 1 mais 1. Estou realizando a somatória deles. 3 seria 3 em decimal, porém, em binário é 1, 1. O bit menos significativo é o bit que vai aparecer na soma e o bit mais significativo é o bit do meu transporte de saída. Agora, nós temos que perceber como nós conseguimos, a partir dessa tabela verdade, obter as expressões, tanto para S quanto para TS, para realizar o projeto do meu circuito. Primeiro vamos olhar para o S. Eu tenho uns nessas seguintes posições. Com isso, a minha equação vai ficar a seguinte. Olhando primeiro para essa linha aqui. O meu A é 0, B é 0 e T é 1. Onde é 0 vira complemento. Então, eu tenho que o meu S vai ser igual a A complemento, que multiplica B complemento, e o meu TE é 1. Então, apenas T somado a A complemento, B, e o meu TE é igual a 0, então TE complemento, mais A complemento, desculpe, aqui o A é 1, então sem o complemento. A que multiplica minha próxima linha, minha próxima coluna, né, que é o B igual a 0, então B complemento e o meu TE que é 0, TE complemento mais a última linha, onde todos os bits são 1, então A, B e TE. A partir daqui, então, eu consigo obter simplificar, depois obter a expressão booleana relativa a ele. Agora, se nós olharmos para o TS, podemos fazer a seguinte relação com todos esses uns que estão aqui. Olhando primeiro para essa linha, nós temos então que o meu TS ele vai ser igual a complemento B, TE, mais, na segunda linha, A, B complemento TE. Agora, essa outra linha seria então A, B, TE complemento, somado a B e T. Então, assim nós conseguimos chegar nas duas expressões. E nós temos agora que simplificar cada uma delas. Perceba, nesse termo e nesse último termo eu tenho TE. Consigo colocar eles em evidência. E o mesmo acontece com o TE complemento, nestes outros dois termos. Dessa forma, nós conseguimos, para simplificar essa expressão, escrever a seguinte relação. T que multiplica. Então, vou pegar esse termo aqui, ó. A complemento vezes, vou fazer novamente, T que multiplica A complemento, B complemento, mais, peguei esse termo, vou pegar o último termo ali, A vezes B, mais T complemento, os dois termos com T complemento, que multiplica A complemento B, mais A B complemento. Perfeito. Se nós olharmos para esse termo aqui, ele é equivalente a uma porta XNOR. Então, nós conseguimos escrever o seguinte. T, que multiplica A
mais B com aquele círculo, que é a XOR, porém eu quero uma XNOR, quero isso invertido. Mas este termo aqui, ó, sim, este termo é uma XOR, então ficaria TE complemento, que vai multiplicar A mais com o círculo, para representar que é um X, B. Agora, a partir de uma propriedade, né, que nós temos, a mesma propriedade, né, que nós convertemos este termo aqui em uma porta XOR, nós podemos aplicar nesse caso. Eu tenho TE normal, TE complementado, o meu A com B complementado e o AB normal. Isso fica, então, TE, que vai ter uma somatória, que vai estar multiplicando A mais B, tudo numa XOR, e assim eu tenho a minha expressão simplificada, isso para o S, e posso fazer de forma semelhante o mesmo processo para o meu TS. Aqui no caso do TS, vou passar somente o resultado para você, e depois você vai resolvê-lo, ver se você consegue chegar nesse resultado aqui. Vai ser TE, que multiplica A e B com uma XOR, mais AB. Esse é o resultado da simplificação. Então, aplique aqui expressões, né, os termos da expressão da álgebra booleana para chegar neste termo aqui de baixo. Com isso, então, nós conseguimos, já a partir das equações que estão aqui, converter para um circuito combinacional. Dessa forma, nós temos as duas portas XOR, duas portas AND e uma porta OR. Se você analisar aqui, então, essa porta AND aqui, ó, eu tenho como entrada ela o meu TE, que está aqui, e esse outro termo que vem aqui do meio. Qual seria, então, esse termo? A XOR com B. Então, vão estar entrando os dois termos aqui, e aqui eu tenho uma saída, e aqui eu tenho uma outra saída. Essa saída aqui de cima vai ser equivalente a este termo aqui, e a saída de baixo vai ser igual a este outro termo, e se nós olharmos aqui na XOR de cima, vai estar relativa a essa expressão. Esse é o circuito, então, que nós chegamos. Peço que você faça a análise dele e veja se, de fato, ele está projetado corretamente. Agora, então, nós já vimos como fazer o projeto de um circuito somador completo. Esse circuito somador completo, então, será utilizado na nossa montagem em protoboard. Com isso, vou pegar esse circuito que eu projetei e vou realizar a montagem em protoboard. Para isso, nós precisamos de alguns circuitos integrados, onde nós iremos estar colocando na nossa protoboard para realizar a montagem, para verificar também se o circuito vai estar funcionando. Então, nós faremos essa montagem, colocaremos ali 2 LEDs na saída, um na saída da soma e um na saída do nosso carry, e assim nós vamos mudar os estados da entrada, colocar os bits para 0 ou então para 1, e assim nós vamos verificar os estados da saída, se de fato eles estão compatíveis com os valores da nossa tabela verdade. Vamos no quadro, então, para ver o circuito, para formalizar os circuitos integrados que nós iremos estar utilizando. Nós vamos utilizar LEDs na saída. O que isso indica? Que você irá colocar aqui um resistor na saída dessa porta lógica, seguido de um LED, de um diodo emissor de luz. O mesmo será feito para este outro caso aqui. Então, aqui eu tenho um LED e aqui eu tenho outro LED nessas duas saídas, e assim eu consigo ver quando elas estiverem em nível lógico alto. Quais serão, então, as portas lógicas que nós vamos estar utilizando, né? Os circuitos integrados que nós estaremos utilizando? 7486, 7432 e o 7408, acredito que você já teve contato com eles anteriormente. Agora, então, nós vamos passar para a nossa montagem em protoboard, e para realizar essa montagem, nós vamos precisar da protoboard, dos circuitos integrados, LEDs, resistores, também jumpers, né, fios ali para ligação, e também da nossa fonte de alimentação. Então, é preciso que você faça o ajuste da fonte de alimentação. Vamos trabalhar novamente com 5 volts, então chega já no laboratório, faça esse ajuste da fonte, coloque ela em 5 volts e já parta para a montagem na protoboard. Agora me acompanhe aqui na câmera de documentos, onde nós vamos realizar essa montagem. Veja, então, tenho aqui a minha protoboard e vou colocar aqui os circuitos integrados de forma a melhor organizá-los para realizar essa montagem. Aqui eu já coloquei alguns jumpers, né, como você pode perceber. Então, tem alguns fios aqui, ó, que já foram colocados, que eu vou estar utilizando para a alimentação destes circuitos integrados que eu vou colocar. Vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou colocar um circuito integrado de porta AND, depois XOR e então OR.
e assim eu consigo um melhor arranjo na minha montagem. Então, o primeiro circuito que eu vou colocar, vou começar por esse aqui, que é o 7408. Vou estar utilizando ele aqui nesta posição, para que nós consigamos alimentar ele corretamente. Aqui temos um erro na colocação do jumper, tem que ser para cá, que é os nossos pinos de alimentação. Então, eu tenho aqui no pino 7 a ligação para o GND, e aqui em cima no pino 14 eu tenho a ligação para o VCC. Agora eu vou colocar o circuito integrado aqui ao lado dele, que é o 7486, de portas XOR. Fazer a montagem próxima, né, já que nós temos bastante circuitos integrados a serem colocados. E o próximo vai ser o de portas OR, que é o 7432. Colocar então ele aqui, 7432. Veja só, coloquei os meus circuitos integrados, já coloquei as alimentações dele. Se eu desloco a protoboard para cá, ó, aqui eu já deixei pontos para mim ligar a minha alimentação, né? Estou usando o GND aqui embaixo e o VCC ali em cima. Agora então nós temos que começar a montagem do nosso circuito. Vamos partir a nossa montagem sempre das portas ali de entrada do nosso circuito. Vamos olhar aqui rapidamente no quadro então, onde vou indicar o que nós vamos estar montando. Vou montar essas duas portas END aqui nesse primeiro momento, ok? Então, uma delas tem A e B e a outra tem o meu TI. Vou montar primeiro essa de baixo, porque ela não precisa de um outro circuito. Então, vou montar essa porta END aqui nesse momento com a entrada A e B. Depois precisamos realizar a montagem da XOR para só montar a outra porta END. Então, voltando aqui então na câmera de documentos, se nós olharmos o meu circuito integrado, esse primeiro aqui é um circuito integrado de portas END. Então, tenho duas entradas e a seguinte é uma saída. Para facilitar a identificação, vou utilizar então a minha entrada A como sendo laranja. E vou utilizar a minha entrada B como sendo o cabo verde. Então, eu tenho A vezes B e aqui eu já tenho a saída da minha porta END. A saída dessa porta END vai para uma porta OR e a minha porta OR ela está aqui. Como é um circuito intermediário, vou utilizar aqui o amarelo. Então, eu já vou fazer a ligação da saída dessa... Observe os detalhes dos jumpers que ele usou. Vou ligar aqui na entrada. De tal forma a padronizar e ficar fácil o entendimento. A primeira porta OR desse circuito integrado. Então, montei aquela porta END ali de baixo. Voltando aqui no quadro rapidamente, vou realizar a montagem aqui agora dessa porta XOR. Ela tem como entrada A e B também. Então, voltando na protoboard aqui na câmera de documentos, preciso ligar novamente A e B na minha XOR. O meu sinal A é o sinal em laranja, então eu vou utilizar aqui um fio em laranja, colocar em uma das entradas, depois eu coloco o meu fio verde, que é a minha entrada B da minha outra XOR. A saída dessa XOR, ela vai ligada em dois pontos. Em uma porta END, aqui nesse local, e também vai ligado na próxima porta END ali, logo ao lado dela. Então, para mim ligar a saída de uma porta XOR, desculpe, a saída de uma porta XOR na entrada da outra, que é exatamente esse ponto aqui, olhando no nosso quadro, essa ligação aqui, ó. Eu tenho a saída da primeira XOR, vou ligar ela aqui na entrada da próxima. Então, se nós olharmos no nosso circuito integrado, eu vou fazer isso aqui, ó, ligar o 3 no 4, colocar um jumper aqui entre ele. Então, voltando aqui na protoboard, vou pegar um fio desse aqui, que é um cabo de rede, cortar um pedaço aqui dele, para ficar mais fácil na nossa montagem, ela ficar menos poluída. Então, vou colocar ele ligando aqui, ó, os dois pontos da protoboard, que é justamente a saída e a entrada. Desse mesmo ponto, onde eu estou colocando aqui essa ligação, eu tenho que puxar ele para a entrada da segunda porta END que tem aqui. Então, vou utilizar ligações intermediárias, estou utilizando aqui o fio amarelo. Então, desse mesmo ponto, pode ser de qualquer um dos dois lugares, né, onde eu realizei a ligação aqui, qualquer um dos dois pontos, vou puxar ele aqui para a próxima entrada da segunda porta END. Perfeito. Então,
montei um XOR, montei uma porta AND. Essa porta AND aqui, ela tem como entrada, além desse sinal vindo daquela XOR, tem o sinal de TE. O sinal de TE, vou utilizar os fios pretos aqui como padrão de cor. Então, o meu transporte de entrada é o sinal preto, que é a outra entrada aqui do meu circuito. Do lado dele, então, vou ter a saída dessa porta AND, e a saída dela vai lá para ser somada na minha porta OR lá na frente. Então, vou precisar de um novo cabo para ligar a saída dessa segunda XOR aqui na entrada da minha porta OR. Perfeito? Fiz, então, a ligação das duas portas AND já. Voltando aqui no quadro rapidamente, só para mostrar aquilo que nós já montamos. Então, montei essa porta AND, já montei essa porta AND e liguei as entradas aqui nessa porta OR. Montei também essa porta XOR. Falta essa porta aqui, que vem um sinal TE e o meu jumper que eu já coloquei. Então, tem que puxar esse meu TE ali na outra entrada da XOR. Voltando aqui na câmera de documentos. Então, agora eu vou puxar o meu sinal de TE, que é esse sinal em preto aqui, né, que eu coloquei aqui, ó. Se nós olharmos assim, fica mais fácil. Esse meu sinal em preto, vou puxar ali para minha entrada XOR. Então, vou pegar aqui um cabo preto, vou colocar aqui como a segunda entrada da outra XOR. Dessa forma, eu tenho ali a saída dessa minha XOR, que é a saída da soma. E aqui, na saída dessa porta OR, eu vou ter a saída do meu TS. Então, eu vou fazer o seguinte, colocar um LED aqui. Sempre identifique, né, qual é o cátodo e qual é o ânodo do LED. A parte reta, a parte chanfrada, é o cátodo e ele deve estar ligado no GND do circuito. Então, coloquei meu LED aqui. Preciso colocar um resistor. Já vou colocar um resistor ligando direto aqui a minha porta OR até o meu LED. Então, vou fazer a ligação aqui. Perfeito. Então, fiz a ligação já do meu primeiro LED. Tenho que colocar o meu outro LED, que é o meu LED relativo à soma. Esse é o meu transporte de saída. Vou colocar, então, o meu LED aqui relativo à soma. Vou colocar ele aqui nesse outro ponto do meu circuito. Preciso ligar ele também um LED. Coloquei ele na polaridade invertida. Preciso colocar aqui também um resistor para limitar a corrente desse LED. Então, vou pegar um resistor aqui, colocar ele em um outro ponto aqui da protoboard. E neste ponto da protoboard, eu vou puxar a minha saída da minha XOR, que está aqui, ó, nesse circuito integrado. Então, vou pegar um outro fio aqui, fio amarelo, que eu estou utilizando aqui para ligações intermediárias. Então, vou puxar desse ponto um fio até esse meu LED. Perfeito? Então, essa é a nossa montagem, né? Ficou uma quantidade razoável aqui de fios, mas, para que você entenda, eu tenho laranja e preto, minhas entradas A e B, desculpe, laranja e verde, minhas entradas A e B, e em preto, a minha entrada de TE, que é a minha entrada de carry, que vem do bit anterior. Vou ligar eles já, recomendo que você faça isso também. Ligue todas as entradas aqui em GND, antes da realização dos testes, antes de energizar o nosso circuito. Até esse ponto, então, nós fizemos a montagem em protoboard do nosso somador completo. Montamos o circuito inteiro, né, aquele que nós projetamos, e agora nós precisamos fazer o teste desse circuito. Apenas para que a gente tenha ciência daquilo que nós estamos realizando, vamos voltar rapidamente aqui no quadro para observar o circuito que nós acabamos de montar. Perceba, nós estamos utilizando algumas portas AND e também algumas portas XOR e somente uma porta OR. E é importante que você não esqueça de alimentar esses circuitos integrados. Sempre friso essa importância, porque é comum as pessoas esquecerem de alimentar. Então, o VCC aqui está ligado ao meu ramo de 5 volts e o GND, todos os pontos estão aqui interligados, ligados à referência da minha fonte de alimentação. Sendo assim, então, vamos aqui na câmera de documentos. Agora, então, voltando aqui no nosso circuito, tenho aqui as duas ponteiras da nossa fonte de tensão. Já fiz o ajuste dela em 5 volts entre o polo positivo e o negativo. Estou utilizando aquela mesma fonte de tensão
que você já utilizou, né, que nós utilizamos nas nossas duas aulas anteriores. Apenas fiz o ajuste dela, estou com os terminais aqui, vou então ligar no nosso circuito aqui para o teste. Então, eu tenho meu sinal positivo, que está aqui em cima, e o negativo, no caso, o GND, que está aqui embaixo. Perceba que aqui eu tenho um outro circuito, né? Eu tenho já montado o circuito, os dois circuitos que nós teremos na nossa aula. Então, se nós olharmos aqui bem no meio do circuito, ó, eu tenho essa parte de baixo aqui, ó, ela é referente ao circuito somador, e essa outra parte é o subtrator, que nós vamos montar logo mais com você, vamos montar no passo a passo. Esse circuito aqui é apenas para a gente realizar o teste de funcionamento. Vou então ligar a minha fonte de alimentação, e aqui, ó, no canto, aqui embaixo, eu tenho os meus 3 bits de entrada. Eu tenho aqui vermelho, o laranja e o roxo são os meus 3 bits de entrada. Eu tenho então A, B e o meu último aqui, que é o roxo, ele é o meu bit de transporte de entrada. Tá? O bit que vai ser somado também. Aqui, como nós temos um circuito somador, a soma é simples. Então, eu tenho 0, 0 com 1. Resultado da minha soma é igual a 1 e o meu TS, né, o meu carry é 0. Veja que só que o LED está desligado. Ver se consigo melhorar aqui, para não ficar o fio sobreposto. Então, aqui eu tenho o meu TS e aqui eu tenho minha soma. Estou somando apenas um bit. Vou somar agora 2 bits. 2 bits sendo somados agora. Puxei aqui esses fios, né? Então eu tenho GND e 5 volts aqui em cima e GND e 5 volts aqui embaixo para facilitar os testes. Você também pode fazer essa montagem caso você queira. Então estou somando 2 bits. Tenho 1 aqui e 0, ou seja, aqui é o meu transporte de saída, meu bit mais significativo, ele está em 1 e o outro está em 0. Então está realizando a somatória binária. Se eu coloco então os 3 bits, ó, tenho os 3 níveis lógicos altos ali, nas 3 entradas do circuito, e os meus 2 LEDs, ó, eles estão acesos, ou seja, 1 na saída. 1 mais significativo e 1 menos significativo. Se eu pego um desses bits e coloco ele em 0, apenas o mais significativo vai estar aceso, porque eu tenho 2 em nível lógico alto e 1 em nível lógico baixo. Colocando 2 bits em nível lógico baixo, tenho novamente o meu somatória sendo resultado de apenas 1, ou seja, minha soma é 1 e o meu carry aqui é igual a 0. Colocando os 3 em 0, tenho novamente a minha resolução aqui, o resultado do meu circuito com os 2 bits sendo iguais a 0, nível lógico baixo para eles. Dessa forma, então, nós acabamos de montar e testar o nosso circuito somador completo. Fizemos todo o processo de projeto, peço que você faça aquela simplificação que apenas dê resultado, né? Refaça a simplificação, todo esse processo que nós fizemos até chegar no circuito e faça também a montagem em protoboard, o ponto principal dessa aula, né? Na prática, quando você chegar lá ao polo, faça essa montagem na protoboard e assim, com a montagem, realize os testes, faça todas as combinações possíveis e veja se você vai encontrar os resultados assim conforme a tabela verdade estava indicando, né? As situações em que vai haver nível lógico alto na minha soma, na minha saída de soma, e também os estados em que vai haver nível lógico alto na minha saída de carry. Confira todas as situações, né, todas as possíveis combinações da nossa tabela verdade. Até esse ponto, então, trabalhamos com o somador completo, montamos o circuito dele. Agora nós vamos trabalhar com o subtrator completo. Como alguns passos são semelhantes, então vou fazer o processo de uma forma um pouco mais rápida, apenas dando os resultados ali possíveis e depois peço que você refaça todo o passo a passo, né, as simplificações, já que vou dar um foco maior para a nossa montagem na protoboard, que é o objetivo de estudo aqui dessa nossa aula prática. Passamos então ao quadro, onde nós vamos conseguir observar a nossa tabela verdade do nosso circuito subtrator. Aqui é importante você notar que eu estou realizando a subtração da minha coluna A menos o valor de B menos o valor do nosso transporte de entrada. E assim como eu expliquei, aqui nós temos aquela consideração de emprestar um bit do nosso
número mais significativo, no caso de uma ligação em cascata. Por isso, então, aparece aqui o meu TS sendo 0 ou 1, né, dependendo aí da situação. Primeiramente, vamos analisar as situações onde A é igual a 0, apenas para que você entenda o funcionamento aqui e fique mais fácil de você realizar os testes de funcionamento depois. O meu A é igual a 0. Na primeira situação, 0 menos 0 menos 0, tudo é igual a 0. Depois, nós temos A igual a 0, menos 0, até aí tudo bem, menos TE. TE é igual a 1. O resultado seria o que, então? Eu tenho 0, menos 1. Para mim resolver essa soma de 1, eu preciso emprestar um bit que estaria aqui, ó, na minha casa mais significativa. Colocar um 1 aqui. Dessa forma, eu tenho um 0, que é 2, menos 1. Isso aqui vai ser igual a 1 em binário. Porém, esse 1, né, que é o 1 que vai aparecer aqui, ó. Porém, eu precisei emprestar um bit aqui. Esse empréstimo é indicado pelo TS sendo igual a 1. De forma semelhante, exatamente na mesma condição, só agora o B, que é igual a 1. Então, esses dois casos aqui, ó, são os mesmos, esses dois casos aqui. A situação é praticamente a mesma, já que nós temos o menos aqui nessas posições. Agora, nós temos essa outra situação possível, onde o meu A é igual a 0 e eu tenho os dois 1s. Então, seria 0 menos 1 menos 1. Aqui, novamente, eu vou precisar emprestar um bit aqui que seria mais significativo. Eu vou colocar aqui, então, o 1, 0. Perfeito. Então, eu tenho 2 menos 1 menos 1. Resultado da minha subtração vai ser 0, que é este valor que está aqui na tabela verdade, ó. E aqui, esse valor de 1 é porque eu precisei emprestar um bit aqui mais significativo. É aqui onde que ele apareceu, esse 1. De forma semelhante a essa análise que nós fizemos, temos também as considerações de quando A estiver igual a 1. Então, 1 menos 0 menos 0, resultado da nossa subtração é 1. 1 menos 1, resultado da nossa subtração é 0. E agora eu tenho essa situação onde eu tenho 1 menos 1 menos 1. Dessa forma, eu tenho 1 e tenho que subtrair 2 de 1. Eu não consigo resolver também sem emprestar um bit aqui. Dessa forma, eu teria o equivalente a 3 em binário, menos 2. Isso seria igual, né, é igual a 1. Esse 1 é o 1 que vai aparecer aqui no resultado da minha subtração. O valor de TS aparece como 1 porque eu precisei emprestar 1 para que o meu sinal seja, para que a minha subtração seja realizada. Perfeito. Fizemos, então, a análise aqui da nossa tabela verdade. Temos agora que obter as expressões a partir desta tabela verdade. Temos que analisar as situações aqui onde nós conseguimos encontrar os 1s relativos a ela. Dessa forma, nós temos primeiramente, como vai ficar? O meu S, olhando para essa coluna aqui, eu tenho que olhar para este 1, este e este. O meu S, então, ele fica A complemento, B complemento, T dessa linha. Depois, eu tenho A complemento, B, T complemento. Depois, essa linha seria A, B complemento, T complemento. E a última linha, todos os termos sem complemento, A, B e T. Essa seria, então, a resposta. Para TS, peço que você faça, então, qual seria essa expressão aqui para TS? E, obtidas essas expressões, nós temos que, então, simplificar elas. Aqui eu tenho a expressão que foi obtida ali para o meu valor de S, tenho que realizar a simplificação desse valor de S. Já adiantando aqui, né, o sinal simplificado, nesse caso, ele seria igual o sinal da minha soma. Se você perceber, o resultado é bem semelhante, já que eu vou ter TE, minha somatória, que é uma XOR, e também uma outra XOR de A com B, e essa multiplicação, né? Aqui é um T. Então, esse seria o resultado aqui da minha simplificação. Para a minha saída, para o meu transporte de saída, peço que você faça também o passo a passo aqui dessa simplificação. O resultado que você deve obter é TE
que vai multiplicar A mais B invertido. Esse mais aqui é um XOR, então nós estamos realizando a operação ali de um XNOR mais A complemento B. Certo? Essa é a resposta que você deve obter após essa simplificação. E dessa forma, nós chegamos ao nosso circuito equivalente, que é esse circuito aqui. Peço novamente, faça a análise desse circuito e verifique se ele está montado aqui da forma correta. O que nós vamos fazer, então, é a montagem do circuito em protoboard. Perceba que agora tem as portas NOT que estão aparecendo aqui. Assim, de forma semelhante àquilo que nós realizamos ali no circuito somador, nós vamos fazer para o circuito subtrator. Porém, agora nós temos que adicionar mais um circuito integrado nessa nossa montagem, que é o circuito integrado de portas NOT. Então, nós temos que colocar ele numa posição do nosso circuito onde nós não precisamos puxar muitos fios. Então, se você se lembra, eu deixei um espaço ali justamente para colocar esse circuito integrado, de forma a ter uma ligação mais fácil do circuito. Vamos ver qual é o circuito integrado de portas NOT, então, aqui no quadro. Veja só. Eu tenho, então, o 7486, que é que nós já estamos utilizando, que é a nossa porta XOR. Nós temos o 7432, que é de portas OR, e o 7404, que é o circuito novo, circuito integrado novo que nós vamos estar utilizando, não utilizamos ainda na nossa aula de hoje, que é o circuito de portas NOT, e tem o 7408, que é o circuito de portas AND. Dessa forma, então, vamos aqui na câmera de documentos. Tenho novamente o circuito que eu já tinha iniciado a montagem anteriormente. Então, agora eu utilizei a parte de baixo aqui, ó, para o somador. A parte de cima vou estar utilizando para o meu circuito subtrator. Então, vamos aproximar um pouco mais aqui. Perfeito. Agora, preciso de um circuito integrado de portas NOT. Deixa eu ver se consigo colocar ele aqui por trás para não atrapalhar a gente. Perfeito. Aqui, então, eu tenho que vou colocar o meu circuito de portas NOT. Vou adicionar ele aqui, então. Ó. Certo? E agora eu vou realizando a montagem aqui do meu circuito. Agora, o meu A, ele é invertido quando eu for aplicar aqui na minha porta AND, né, que é esses pinos aqui. O meu A, anteriormente, eu estava utilizando ele como fio laranja. Então, eu vou continuar com o mesmo padrão de cor. O meu A, ele vai entrar em uma porta NOT aqui. Então, se nós olharmos o circuito integrado lá da porta NOT, nós temos aqui entrada, saída, entrada, saída, entrada, saída. Tenho 3 portas NOT aqui em cima. Essa aqui é a primeira entrada, porta o invertido desse meu sinal de A. Eu vou puxar ele e vou colocar lá na minha porta AND, que é o meu segundo circuito integrado aqui logo do lado. Vou pegar um fio menor para não... Então, vou puxar aqui o meu A invertido, ele é a entrada de uma outra porta AND, né? Da primeira porta AND que nós estaremos utilizando aqui. Além dessa entrada A, que agora está invertida, né, está entrando invertida ali na porta AND, nós temos também o sinal de B, que vai entrar nessa mesma porta AND. Então, o sinal de B vai estar entrando aqui, ó, nesse meu cabo em verde que eu coloquei agora. Vou colocar ele assim, ó, que daí nós não estamos montando aqui a parte mais acima, né, aí da sua tela. Nós estamos montando agora esse circuito que é o circuito subtrator completo. Precisamos de uma outra porta AND, mas antes nós precisamos montar aquela porta XOR. A porta XOR, ela tem como entrada A e B. O XOR está aqui, ó. Então nós vamos puxar A e B até aqui o meu XOR. Vou utilizar novamente os cabos laranja para minha porta A. O sinal não é invertido. E vou utilizar o cabo verde para o meu sinal B, que vai estar entrando aqui na minha porta XOR. Então, sinal A e B estão entrando, a saída desse XOR vai para o próximo XOR ali logo ao lado. Então, já vou fazer novamente aquilo que eu fiz na outra montagem. Vou pegar aqui, ó, um pedacinho de fio, vou cortar ele aqui com um alicate. Então, dobro ele e vou colocar ali, apenas fazendo a ligação de um pino ao outro. Adicionei ali a ligação, então esse ponto aqui, ó, foi o ponto que eu acabei de adicionar.
Além disso, esse mesmo sinal vai para uma porta NOT. Então, transferência de sinais aqui, estou utilizando o amarelo como referência. Então, vou pegar esse sinal que vai sair daqui. Vou colocar ele aqui na entrada de uma porta NOT. Vou utilizar a última porta NOT aqui de cima desse circuito integrado. Perfeito. Coloquei, então, essa porta NOT aqui e ela vai servir como entrada de uma porta AND, que vai estar aqui no meio. Então, vou puxar novamente a saída agora desta porta NOT. Vai estar ligada aqui na entrada de uma outra porta AND. Certo? Além disso, essa porta AND recebe também como entrada o meu TE. Então, o meu TE, vou estar utilizando aqui esse fio cinza, que vai servir como entrada do meu transporte de entrada, né, essa entrada aqui. Então, além desse ponto, o meu TE, ele também vai estar entrando nessa porta XOR aqui de cima. Então, já vou puxar um fio ligando os dois. Certo? Voltando aqui rapidamente no quadro, só para entender o que eu já montei aqui. Então, coloquei já essas duas portas NOT, liguei essas duas portas AND, coloquei essa porta XOR, já fiz essa ligação aqui também das entradas das duas portas. Tenho então que fazer a ligação dos dois LEDs somente, é só isso que falta, né? Talvez fiz um pouco rápido, mas se você... Como as ligações elas são bastante próximas do nosso circuito somador, então o esquema aqui é bastante semelhante. A diferença vai ser essas duas portas NOT aqui, então por isso que eu puxei alguns fios lá para aquele outro circuito integrado, justamente devido a essas portas NOT aqui que foram adicionadas ao circuito, se nós compararmos ele com o circuito somador completo. Agora então falta eu adicionar esses dois LEDs. Voltando aqui na protoboard, agora nós temos que adicionar então as duas saídas. Eu tenho uma saída que ela está localizada aqui e eu tenho que fazer a ligação da porta OR, né? Essas duas saídas da porta AND. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, vou pegar dois fios aqui que vão estar saindo desse meu circuito do meio, certo? Vou puxar eles aqui, ó, para o final, que é a minha porta OR, e então eu já vou ligar um LED nele, que é o meu TS, né? É o que indica que eu estou emprestando, né? Eu empresto um desse meu circuito subtrator completo. Ligações intermediárias eu uso fios amarelos aqui na nossa referência. Então, vou puxar um fio amarelo aqui. Outro fio amarelo da outra saída. E aqui eu já vou ligar diretamente o LED no meu circuito. Então, vou colocar um resistor. Fazer de forma semelhante a que nós fizemos ali para o circuito somador. Então, coloco aqui, ó, resistor. Vou colocar o LED também, sempre identificando qual é o GND. Perceba que eu não puxei GND aqui em cima ainda, né? Tem que fazer a ligação entre eles. Então, aqui em cima eu preciso de um GND também, né? Aqui, ó. Preciso de um GND por causa desse meu LED que eu vou colocar e também do outro LED que eu vou colocar aqui logo ao lado. Então, eu preciso de um fio que venha levar ali o GND para mim. Vou colocar também um outro que vai estar levando o VCC aqui para baixo. Certo? Então, duas linhas em vermelho, elas são as linhas de alimentação 5 volts e as linhas aqui em azul são o GND, são a referência do meu circuito. Então, eu tenho que ligar mais uma saída, né? Eu já liguei o meu TS aqui, que é o meu bit de borrow, né? Eu empresta um, tenho que ligar o meu sinal que vem aqui dessa XOR. Então, vamos abrir aqui o circuito, puxar um ponto aqui, colocar nesse local aqui da protoboard, vamos adicionar o nosso resistor seguido do nosso LED. Então, vou colocar o resistor para limitar a corrente que vai estar passando pelo LED quando a saída estiver em nível lógico alto. Novamente, mais um LED vou colocar aqui no nosso circuito. Perfeito, então tenho a montagem finalizada. Ponto importante, antes de energizar, coloque as entradas aqui, ó, do nosso circuito. Colocar essas entradas aqui, ó, todas ligadas em
GND. Então, todas as entradas aqui, ó, estão ligadas em GND e dessa forma nós já conseguimos realizar o teste desse nosso circuito. Rapidamente vamos aqui no quadro, só para nós observarmos um detalhe aqui dos nossos circuitos integrados. Perceba que quando eu estou trabalhando com o 7404, eu tenho 6 portas lógicas internas ali a ele, e não 4, como nos outros circuitos integrados. Então não se confunda aqui com a pinagem deles. Perceba que sempre o pino de alimentação é no 14 e o GND é no pino 7. Isso vale para a maioria dos circuitos integrados, mas aqui a quantidade de portas vai variar quando eu tenho um circuito de portas lógicas NOT, né, porque ele possui apenas uma entrada e uma saída, diferentemente dos outros que possuem 2 entradas e uma saída. Voltando aqui então na nossa câmera de documentos, vamos agora realizar o teste do circuito. Voltei naquele circuito que eu tinha anteriormente, vou deixar essa vista aqui um pouco mais aberta. E assim nós conseguimos fazer o teste agora da parte de cima aqui do meu circuito. Então, essa parte de baixo aqui eu não vou mais estar olhando para ela. Vou ligar a alimentação novamente, tenho aqui meus cabos, ó. Banana jacaré, minha fonte está desligada, né? Estou trabalhando aqui com a fonte quando estou realizando a montagem, logicamente, né? As ligações aqui com a fonte desligada. Agora então vou energizar aqui a minha fonte e vamos aos nossos testes. São exatamente esses 3 fios aqui, ó, que você consegue ver mais claramente, são os fios dos meus sinais de entrada. Então eu tenho a minha entrada A, acredito que seja essa, A, B, e o meu transporte ali de entrada, o meu bit de carry que vem do sinal anterior. Se eu fizer o seguinte, colocar então A igual a 0, vamos colocar aqui o B igual a 1 e o meu TS também sendo igual a 0, os meus 2 bits eles vão para 1. Vamos colocar aqui na nossa tabela verdade. Voltando aqui no quadro, só para você entender o que eu coloquei ali de entrada, ó, estou colocando essa situação aqui, ó. A igual a 0, B igual a 1, T igual a 0. Os 2 sinais têm que estar em nível lógico alto. Se a gente olhar aqui para a nossa protoboard novamente, na câmera de documentos, então a gente vê que os 2 LEDs aqui, eles estão acesos. Tenho aqui então um LED, os 2 LEDs estão acesos. Deixa eu colocar esse aqui mais acima para que você consiga. Aí, perfeitamente. Agora você consegue ver bem que os 2 LEDs estão acesos, ou seja, as 2 saídas estão em nível lógico alto. Ou seja, estou fazendo 0 menos 1, preciso emprestar 1, que é esse LED aqui, e o resultado da minha subtração vai ser igual a 1. Se eu coloco então 0 menos 1 menos 1, quer dizer que o resultado da minha soma vai ser igual a 0 e eu precisei emprestar um bit aqui do meu vizinho, certo? Precisei fazer um empréstimo ali para realizar a subtração. Então, estou tirando 0 de menos 1, menos 1. Então, quando eu empresto, esse 0 vira 2, tiro 2, então ele fica 0, resultado da minha subtração, e aqui o meu bit vai para nível lógico alto. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos voltar aqui para a situação de 0, 0, 0, vou colocar o meu A em nível lógico alto. Então eu tenho 1 menos 0 menos 0. Resultado dessa subtração, 1, que é o que está aqui. Se eu subtraio 1, 1 menos 1 é igual a 0. Posso subtrair 1 também do outro bit. 1 menos 1 é igual a 0. Agora, se eu colocar os 2 em nível lógico alto, ou seja, todos os meus sinais estão em nível alto, as minhas 2 saídas estão também em nível lógico alto. Por quê? Estou fazendo 1 menos 1 menos 1. Então, eu tenho o resultado da minha subtração nesse LED aqui, ó, sendo igual a 1 e eu precisei emprestar um bit para fazer essa resolução. Então, por isso que esse LED aqui também está aceso. Para resolver essa operação, precisei emprestar. Então, o LED aqui está aceso. E assim, nós conseguimos testar todos os bits de funcionamento aqui, todas as combinações possíveis, né? Mudando esses 3 fios. Conseguimos testar, então, as combinações possíveis desse nosso circuito subtrator completo. Perceba, então, que
acabamos de testar o circuito subtrator completo. Fiz o teste com você de algumas possibilidades que você pode encontrar na tabela verdade do circuito, porém, você deve realizar a resolução de todas as possibilidades. Nós temos ali 8 possibilidades, né? Temos 3 entradas, o que gera 8 combinações de bits. E você deve testar todas elas, verificar se, de fato, a montagem que você realizou está equivalente à montagem, à tabela verdade, que é relativa a esse circuito que nós montamos. Dessa forma, então, montamos o somador completo, o subtrator completo. Espero que você tenha sucesso nessas duas montagens e que assim você consiga consolidar os conhecimentos relacionados a esses circuitos, que são circuitos aritméticos, porém estão dentro da gama dos circuitos combinacionais. Dessa forma, então, chegamos ao final dessa nossa terceira aula prática de sistemas digitais. Na nossa próxima aula, nós iremos trabalhar um outro tipo de circuito, que são os circuitos sequenciais. Trabalhamos até então circuitos combinacionais, iremos trabalhar os circuitos sequenciais, baseados nos flip-flops. Então, nós iremos precisar de um sinal de clock, que então vai gerar transições de estados nos nossos elementos, e assim nós conseguiremos testar e montar também os nossos circuitos de forma semelhante ao que nós fizemos hoje e que nós já estamos fazendo desde a nossa primeira aula. Vamos também basear o nosso estudo na montagem em protoboard, na montagem em prática e verificação de funcionamento dos circuitos. Assim, encerramos por aqui essa nossa aula. Espero que você tenha sucesso na realização desse experimento. Espero você na nossa próxima aula. Até mais. Professor, vou parar de compartilhar, tá? Ok, Eugênio. Ok, Paulo. Paulo, obrigado aí, cara. Pô, você salvou a noite. Tamo junto. Embora eu fiquei sabendo aí que em Cachoeiro tá caindo o mundo, né? Aqui em Alegre também. É complicado. O biscoito ficou todo feliz. Só de eu poder falar, alguém tá vendo a minha tela? Dá-me paciência. Um biscoito, eu não sei por que não, mas... Olha a carinha pra ver se não parece um biscoitinho traquina. Mas já valeu aí a ajuda do Paulo aí. Gente, pessoal, olha só. Aquilo que eu falei para vocês, a aula foi uma revisão do somador, do subtrator, de uma forma até mais didática do que a aula que a gente teve com o professor titular, né, da parte teórica. Vocês viram que a gente não fez uma simulação no software Logsim, mas vale a pena vocês fazerem, tá, a simulação, para que vocês vejam o resultado acontecer. Eu acredito que poucos de vocês devem ter protoboard e SCIs para fazer a simulação e mais uma fonte. Pelo menos no Logsim eu acho que vale a pena fazer. Eu já preparei um modelo do relatório dessa aula com 3 perguntas simples. E eu vou até encaminhar para vocês logo em seguida, quando a gente terminar aqui, porque como está fresco a informação para vocês dessa aula, fica rapidamente vocês já podem responder. Pelo menos a primeira e a segunda. A terceira, na verdade, é que eu peço que vocês façam a simulação no Logsim e printem a tela, tanto do somador completo quanto do subtrator completo. Só isso, tá? E aí, esse relatório vocês só precisam me entregar na segunda, tá? Eu vou postar na segunda, à tarde ou na terça-feira de manhã no Place, então vocês têm a segunda-feira para estar encaminhando. E não sei se vocês perceberam que a aula de quinta-feira ela é extremamente importante, porque nós vamos trabalhar agora com os circuitos sequenciais, que são os flip-flops. E aí, peço a vocês, mais uma vez, se possível, dentro da possibilidade de vocês, uma vez que nós estamos de forma remota, assistam a aula ao vivo, na quinta-feira. Vou estar presente também. Eu vou mandar um link para vocês depois da aula, se vocês quiserem conversar alguma coisa, a gente conversar alguma coisa sobre a aula ou qualquer outro assunto. Vai estar liberado o link a partir das 8h30 até as 9h30 dessa quinta. Vou estar acompanhando aqui de casa também, que eu só viajo no domingo. Mas não deixem de assistir essa aula também. Porque eu acredito que na prova de vocês, no mínimo, pelo menos uma questão de flip-flop com certeza vai cair. Tá? Que a questão do uso de flip-flops é muito grande. Então, assistam a aula
Fiquem atentos, façam aquilo que eu já comentei com vocês, se possível. Imprimam os slides da aula que vocês têm disponível no portal e anotem no próprio slide as observações que vocês tiverem, as dicas que forem dadas na aula, que isso já serve de material para vocês na hora que vocês forem fazer a sua prova. Ok? Algum comentário, alguma coisa que vocês queiram falar? Pessoal? Para mim tá tranquilo, professor. Para mim também. Tá. Para mim também tá ok. Aqui, só me tira uma dúvida. Onde que eu vou usar esse somador aí? Que eu não tinha muito conhecimento dele. Por exemplo, no sistema de votação. No sistema de votação, para você ver, por exemplo, essa pequena votação dentro de... Ele até comentou na última aula teórica nossa, deu exatamente esse exemplo. Você tinha uma empresa onde você precisava fazer uma eleição, digamos, para a CIPA. E você tem lá uma quantidade limitada de funcionários que vão votar, né, e tal. Você pode usar um circuito somador para fazer exatamente isso. Claro que você vai ter que ter várias entradas, né? E aí no final você vai somar essas entradas aí e dar um número, né? Que você pode depois colocar ele num display de 7 segmentos. Foi um exemplo que foi dado. Tá ok, então. Depois dá uma olhadinha revisa aquela aula passada e dá uma olhadinha no livro, que no livro de vocês eu vi que acho que tem esse exemplo aí. É feito uma aplicação exatamente para uma votação. Uma votação, não sei se era uma CIPA ou qualquer coisa assim, mas era nesse nível aí. Onde você pode aplicar esse tipo de conceito. Ok. Então, boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite para todos. Deus abençoe vocês. Quinta-feira eu vou estar na aula, vou estar com vocês depois. Vou mandar daqui uns 5 minutinhos, estou mandando no grupo, tá? O relatório aberto em doc, para que vocês possam estar preenchendo e depois encaminhando. Já incluí o nome aluno e já incluí também o período, porque eu sei que talvez tenha alguns aqui que estejam no 4º período e outros no 5º. Então, eu acho que são 2 turmas. Ok, então, para vocês? Ok. Ô, professor. Ok. Você tem de cabeça aí um CIzinho que converte sinal analógico em digital? Aí você está falando de um conversor analógico digital. Isso. Entendeu? Não tem de cabeça, não. Mas eu procuro ver para você. Tá, beleza. Então, mas aí não se trataria de um CIzinho, né? Eu acredito que não, tá? Eu acredito que não. Porque o CI você vai ter portas lógicas em si. Sim. Quando você está falando em conversor analógico digital, você já está falando até em eletrônica analógica. Entendeu? Que a gente vai estudar numa outra cadeira. Entendeu? Não nessa. Mas ele é um pouco mais complexo do que simplesmente um CI. Tá? Mas eu vou tentar mandar alguma coisa, algum material que tenha alguma especificação que possa ajudá-lo. Tranquilo. Obrigadão aí. Nada. Ô, Biscoito, você quer fazer analógico para digital, os analisadores de vibração da FM, ele pega a medida analógica do acelerômetro e converte para digital para transmitir via internet. Sim, na verdade é o sistema de monitoramento das baterias dos GAI lá. Basicamente eu vou pegar um sinal de tensão de forma analógica e vai me gerar um código, uma sequência digital que vai me dar esse valor de 0,6, entendeu? É exatamente aquele problema que a gente comentou na aula passada, né? Que foi até tema também. Acho que na primeira aula e na terceira aula ele fez um exemplo de aplicação falando exatamente sobre essa questão de controle de nível de tensão em bateria. Isso, só que ele usava um conversor analógico digital, ele não entrou em detalhes do conversor analógico digital, que não era realmente a necessidade da aula naquele momento. Era o circuito à frente. Mas eu vou pesquisar para você e te passo. Porque o circuito que ele montou, ele especificou lá eu acho que o valor era
igual a menor a 6, aí, alguma coisa assim. Eu precisava de 9,6, entendeu? Sim, sim. Ô, Biscoito, você quer monitorar do gerador diesel lá da usina? É. Você quer monitorar a bateria lá da usina? Sim, eu tô querendo montar um projetinho. Ah, pega o próprio IHM dela e já monitora. Tá, mas Pega só o sinal. É porque o José me pediu para me fazer isso aí, entendeu? Na verdade, o José me pediu até através de relézinho mesmo, alguns resistorzinhos, montou um circuito lá, mas... Lá tem já, aqui é conversor de CC para analógico com novos e o alarme novos, fechou. Não, ele não quer novos, não, ele quer viabilizar que seja barato, entendeu? Relézinho Fênix 12 volts, na hora que ele chega em 9, ele atraca, ele solta o contato. Exatamente, esse projeto eu tenho montado. Esse aí eu tenho montado, eu quero usar o 6 agora. Ah, aí você tá querendo inventar frescura demais. Não, mas eu vou procurar e te encaminho. Valeu. Ok, pessoal? Ok, vou sair daqui que a internet já tá ficando bem ruim quando tá chegando chuva aqui. Não, imagina. Fiquem com Deus e daqui a pouco eu mando para o WhatsApp de vocês e amanhã vocês dão uma olhada, tá bom? Falou, gente. Boa noite. Valeu, Um abraço. boa noite. Tchau. Um abraço.